When you close your eyes and you go to sleep, and it's down to the sound of a heartbeat, I can hear the things that you're dreaming about. When you open up your heart and the truth comes out, you tell me that you want me, you tell me that you need me, you tell me that you love me, and I know that I'm right, 'cause I hear it in the night. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Lamartine, na Rádio América 81,5. Alô, quem fala? É da Rádio América, quero falar com o senhor Lamostini. Não é Lamostine, meu senhor, é Lamartine, sou eu mesmo. Ah, é o senhor? Muito bem. Olha, senhor Lamartine, vai cantar mal assim lá na rádio que o parta. Cada uma. A gente vai continuando com a programação normal do dia. Eita, Lala, arrasando corações das mocinhas do Brasil. A carta que ficou por cima das outras tinha um selo de Minas Gerais, de uma cidade desconhecida por Lamartine, Dores da Boa Esperança, assinada por Nair Pimenta de Oliveira. Uma força inexplicável atraía seu olhar para ela. E aí, como foi o programa hoje? O programa hoje foi ótimo, a gente está tendo muito participante, cada vez mais distante, sabe? Estão participando bastante, né? Com certeza. Isso é muito bom. E aí, você já leu as correspondências? Sim, eu li todas, menos essa. Essa eu vou ler no contigo no meu quarto. Terminada a tarefa por volta do meio-dia, os dois saíram para almoçar no restaurante próximo à rádio. Durante todo o percurso, Francisquinho percebia que Lamartine estava apreensivo e pensativo. Meu caro, peça só almoço. Eu vou ler essa carta, pois aqui, minha intenção diz que aqui está a minha felicidade. Em Dores da Boa Esperança, duvido muito que nesse cafundó de Minas tenha algo de interessante. Recebesses uma carta tão linda quanto essa, meu amigo? Nunca. Aliás, sabe que as mulheres com quem me relaciono não são boas escritoras. Enquanto comia, Francisquinho observava Lamartine lendo a carta. Eles permaneceram ali no restaurante por mais algum tempo, conversando e falando sobre seus antigos amores. E Lamartine começou a criar algumas esperanças com a Nair das cartas. Terminaram de comer, pagaram a conta e, na saída, Lamartine começou por confidenciar-lhe a emoção que estava sentindo naquele momento. Murmurando para si, mas propositalmente para Francisquinho ouvir, Lamartine deixou escapar. Uma visita sem convite. Encontrei finalmente uma mulher inteligente,
culta e digna de toda a atenção que o homem pode dar pra ela. Bom, meu amigo, vá com calma. Ela ainda é um mistério a ser desvendado. Ao chegar em casa, Lamartine entrou no seu quarto. Sentou-se na cama, tirou o seu paletó, pegou a carta, tirou seus sapatos para ficar mais confortável. E então, levantou-se e se sentou na escrivaninha do quarto. Após mais uma olhada na sua carta tão querida, sem muito esforço, Lamartine escreveu delicadamente versos, sem ao menos usar um rascunho. Sua carta foi um calmante para minha inquietude, um bálsamo para minha solidão. Ela entrou na intimidade do meu salão azul interior. Salão pobre, sem divã, sem móveis luxuosos, sem luminárias, tocando meus sentimentos, provocando ressonância na ótima acústica do meu coração. Por mais de 2 horas, ficou ali escrevendo e lendo, de modo que nenhum erro viesse a comprometer o conteúdo e nenhuma palavra fosse mal colocada na sua intenção de impressionar Nair. Antes de dormir, com a carta na mão, imaginou como seria aquela que durante todo o dia o fizera sonhar com um amor que há muito tempo estava adormecido em seu coração. Fantasiou uma morena com seus longos cabelos pretos, olhos cor de mel, protegidos por sobrancelhas bem desenhadas, sorriso fácil, boca bonita e um semblante doce e singelo. Naquele momento, isso era o que menos importava. Seus encantos intelectuais e tamanha sensibilidade se sobrepunham a qualquer fisionomia. A segunda carta de Nair
serviu como lenha que acendera definitivamente as mais profundas expectativas de Lamartine em relação ao amor. Sua alma se inquietava ao ler tão lindas palavras. Jamais tinha se relacionado com uma mulher tão culta e sensível. Em sua carta, Nair pediu uma foto a Lamartine, que, receoso por sua aparência, respondeu de maneira bem-humorada. Todas as manhãs, Lamartine verificava pessoalmente as correspondências, aguardando a resposta da sua última carta. Era uma mistura de ansiedade e insegurança, pois não sabia como Nair iria reagir quando recebesse sua foto. Finalmente, numa manhã de quinta-feira, a tão esperada carta chegou para sua grande surpresa. Lamartine estava sozinho quando recebeu as cartas. Separou-as e segurou firmemente nas mãos a carta de Nair. Começou a subir as escadas enquanto lia. Abaixou a cabeça e, naquele momento, sentiu como se seu mundo estivesse acabado. As lágrimas caíam como pétalas de uma rosa envelhecida. No segundo parágrafo da carta, seu coração foi ficando cada vez mais entristecido. Sua última carta, aquela que entoa uma belíssima ode, aos meus olhos serão sempre, para você, uma interrogação, uma esperança inalcançada, uma sina profundidade do infinito. Tudo não passa de um sonho possível. Por mais admiração e apreço que sinto, jamais poderei ser sua. Estou de mudança para São Paulo e prometida em casamento. Em breve assumirei um compromisso definitivo para toda a minha vida. Assim, com o meu coração em prantos e angustiada pela incerteza, despeço-me na esperança de um dia poder encontrá-lo. Este parecia ser o fim de uma bela história de amor que iria morrer naquele momento sem um abraço inicial ou um beijo de despedida. Algumas semanas se passaram e Lamartine escreveu várias cartas na esperança de uma reconciliação. Conferia diariamente a correspondência que chegava e sequer uma resposta de Nair recebia. Abandonado por Nair, Lamartine tornou-se um boêmio. Juntamente com Francisquinho, virava as noites em botecos e se divertia com mulheres e muito álcool. Tudo isso era somente para tentar curar a dor de ter perdido a tão amada Nair. Lamartine sai do bar e vai para casa completamente embriagado. Ele chega, deixa os seus pertences em cima da mesa e deita-se na cama. Podem se ajoelhar. Estamos aqui hoje reunidos para celebrar o matrimônio entre Nair de Oliveira Pimenta e Lamartine de Azeredo Babo. Essa união será abençoada por Deus e por mim. Passemos aos votos. Lamartine de Azeredo Babo, é de sua intenção casar-se com Nair de Oliveira Pimenta e você promete amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, durante todos os dias da sua vida, até que a morte o separe? Aceito, com todo o meu coração. Nair de Oliveira Pimenta, é de sua livre vontade
casar-se com Lamartine de Azeredo Babo e você lhe promete ser fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, durante todos os dias da sua vida, até que a morte o separe? Eu aceito. Podem se levantar. Por essa razão, eu vos declaro marido e mulher. Eles então olharam um para o outro e Lamartine vai de encontro aos lábios de Nair, até que Lamartine acorda assustado e muito chateado. Pode entrar? Muito obrigado. Caríssimo Lalá, tomo a liberdade de tratá-lo assim, dada a admiração e simpatia que nutrimos carinhosamente pelo magnífico artista de grande sensibilidade e sentimentos nobres. Os versos que canta encantam nos diversos cantos os corações sensíveis, apaixonados primeiramente pela vida e por tudo aquilo que ela de melhor nos proporciona. Tenho a honra de convidá-lo para brilhantar o grande baile que marcará para sempre a história da querida Dores da Boa Esperança, onde lançaremos para Minas Gerais, quiçá para o mundo, o bando dos Tangarás. Sua presença muito nos honrará. Lamartine vislumbrou ali a grande oportunidade de encontrar Nair. Sem pensar duas vezes, gritou a Francisquinho. Francisquinho, vem aqui, por favor. Arrume suas malas. A gente vai para Minas Gerais acabar com o casamento. Lamartine, enquanto dirigia, pensava em como seria o encontro com Nair. Então, meu amigo, está preparado para conhecer a famosa Nair? E se ela já estiver casada, o que eu vou fazer? Será que ela ainda mora aqui em Dores? Se tiver de ser, será. Nada é impossível. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Chegou, vovó!
Eulália, uma das irmãs de Carlos, veio de encontro aos visitantes de modo a recepcioná-los para dentro da casa. Sejam bem-vindos, meus amigos. Fizeram boa viagem? Fizemos sim. Um pouco cansativo, mas tudo bem. Ai, que bom. Entrem, podem entrar, fiquem à vontade. Vou mostrar o quarto de vocês. Bom dia, meninos. Meu nome é Branca. Sejam bem-vindos. O almoço está quase pronto. Fique à vontade. Muito obrigado, dona Branca. E aí, meu amigo, como você está? Tudo bem? Tudo bom? Prazer em receber na minha casa. Espero que não se importe, a casa é simples. Estamos bem, meu amigo. Muito obrigado pela hospitalidade, é um prazer conhecê-lo. Bem, eu vou apresentar a casa para vocês. Aqui é a sala de jantar e aqui é o quarto de vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Lamartine acendeu mais um cigarro. Parou na porta da cozinha, onde começou a observar o quintal. Desceu os degraus da escada e então caminhou até uma grande jabuticabeira carregada de flores. Percebeu que Carlos o acompanhava sem dizer nada, apenas contemplando a satisfação do momento. Carlos, vamos fazer um acordo? Eu te chamo de Lalá e você me chama de Caro, como meus amigos me chamam. Ficando Caro e Lalá. Pode ser. Então, como foi a viagem? Foi bem tranquila. Foi bem longa, demorou bastante, mas correu tudo bem. E as estradas estão boas? As estradas? Estão boas. Tem bastante buraco, né? Ó, o café da gente chegou. Sim, tem bastante. Serviu vocês. Pode se servir, tomar aquele café também pra recuperar a energia. Obrigado. Nair, vem até aqui pegar um café! Tem mais alguém aqui com esse nome na sua casa? Não, senhor. Qual que é o seu nome completo? É Nair do quê? Nair Pimenta de Oliveira. Só um instante. E agora, Lamartine? Essa garota nunca poderá ser sua grande fã, a sua grande musa. Não, não poderia. Mas aqui tem dente de coelho. Mas alguém nessa casa deve ter esse nome e ser conhecida por apelido. Ah, já sei. A Eulália. Deve ser ela mesmo. Parece que você está gostando dela. Mas... Quieto. E ela está gostando Parece de você? que tem alguém vindo. O estranho é que ninguém tocou no caso. Parece que é uma conspiração de silêncio em torno do assunto. Eu estou começando a achar que eu fui ludibriado. Pessoal, sentem-se, sirvam-se, o almoço está quentinho. Muito obrigado. Lamartine estava feliz. Sorria abertamente, sem receio de mostrar os dentes estragados. Afinal, a satisfação de estar em Dores sobrepunha a qualquer sentimento de vergonha ou cansaço. O carinho que recebeu na chegada o fazia ter certeza de estar no lugar certo. Então, Lamartine, conte-nos um pouco mais o que te trouxe a conhecer a nossa pequena cidade. Então, na verdade, eu sempre quis conhecer as belezas de Minas Gerais e as belas moças que vivem aqui. Mas o que me trouxe aqui mesmo foi o convite do seu filho Carlos Neto para a apresentação da banda dos Tangarás. Nossa, que coisa boa! Fico muito feliz que as músicas da banda estão chegando tão longe a ponto de trazer uma celebridade tão famosa como você para nossa casa. Imagina, é um prazer conhecê-los. E eu também estava precisando de umas férias.
Após o almoço, Lamartine e Francisquinho foram dormir um pouco para descansar da viagem. Depois das 15 horas da tarde, Lamartine acordou e foi até a cozinha beber um pouco de café. Mas nesse momento encontrou Eulália e Carlos Neto sentados na mesa e resolveu sentar-se com eles para conversar. Lamartine, sente-se aí. Toma um café com a gente? Eu já tô de saída, mas quero ficar na companhia. Muito obrigado. Dê licença. Boa tarde, pode servir. Carlos, amanhã vamos sair e você vai me apresentar todas as Naires que você conhece. Mas qual a razão de você conhecer uma garota chamada Nair? Eu recebi cartas de uma certa Nair Pimenta de Oliveira e preciso encontrá-la antes que seja tarde demais. Amanhã eu tenho cliente no consultório, tenho que estar no dente. Mas Lalinha e Branca vão acompanhar na cidade. Terça-feira vamos à igreja. Vamos encontrar o Padre José. Vamos conversar sobre a divulgação do baile. O bando Tangarás irá tocar. A cidade vai estar bem movimentada. Quem sabe talvez lá você não conheça só a Nair. Muito obrigado, meu amigo. Estou muito feliz por estar aqui e conhecer pessoas boas como você. No outro dia, Lamartine acordou cedo. O dia amanheceu ensolarado. Acordou Francisquinho, que dormia ao lado, e foram se arrumar para tomar café. Se alimentaram bem e, antes de sair, Lamartine deixou um poema em cima da mesa escrito especialmente para Eulália, destacando suas virtudes. Eulália leu o bilhete, mas ignorou. Chegando na igreja, Lamartine ficou assustado e surpreso ao perceber que a igreja que estava em seus sonhos era muito parecida com a que visitava ali. Eles chegaram, Lamartine parou de frente à igreja para olhá-la melhor e depois entraram. Do lado de dentro, Lamartine percebeu que a igreja era igual à dos seus sonhos, mesmo que nunca tivesse conhecido, e que isso poderia ser um sinal. O padre José os aguardava na casa paroquial. Ofereceu-lhes um café e eles aceitaram para não fazer desfeita. O dia passou rápido e em todos os locais visitados, Lalá observou as pessoas, principalmente as moças, mas, para sua decepção, não encontrou nenhuma Nair. O local ficou impecável e os instrumentos afinadíssimos. Os integrantes do conjunto estavam vestidos a caráter, com trajes confeccionados especialmente para a ocasião. Um grande coquetel foi servido e teve início, enfim, o grande baile, com uma valsa de autoria do compositor carioca ali presente. Lamartine se sentiu extremamente lisonjeado. Lá pelas tantas, Lamartine começou a dançar com Cláudia e os dois conversavam mais que dançavam. Aquela cena chamou a atenção principalmente de Branca e Eulália. Eulália olhava para eles como quem quisesse dizer: não deixem os dois sozinhos, pois a Cláudia tem a língua solta. Dito e feito. Essa cidade é incrível. Sem dúvida alguma. Tantas moças bonitas, cultas e inteligentes. Você acha? Se acho, algumas devem ser poetisas. Escritoras devem escrever coisas lindas. Você é quem escreve lindas cartas. Você leu cartas minhas? Ai, meu Deus. Eu jurei que eu não ia falar nada antes que a festa acabasse.
Então você sabe das cartas? Se você leu, você conhece, é claro, quem me escrevia. Digam logo! Digam-me! Quem é essa Nair das cartas? Chega! A Nair é neta da Dona Branca, sobrinha do Carlos Neto. Mas então quem é essa Nair das cartas? A mulher por quem me apaixonei? Sou eu. Carlos? Como você pode fazer isso comigo? Eu escrevi as cartas. A minha intenção era conseguir um retrato autografado seu para minha coleção. Infelizmente você não me respondia, então usei dessa artimanha para chamar a sua atenção. Não esperava tomar essa proporção, me desculpe. Pois você me enganou direitinho e soube fazê-lo. No entanto, eu não estou aborrecido, meu amigo, porque também eu gosto muito de você e de todos que convivi aqui. Durante esse tempo eu conheci muitas Naires. Obrigado, Lala. Admiro seu gênio criativo, sua cultura. Mas que cacetada, hein? Vamos tomar uma dose, meus amigos. Com certeza, velho. Passado todo o constrangimento, música continuou, o baile prosseguiu até às 5 da manhã. O peso do segredo guardado a 7 chaves tinha sido retirado das costas, graças à língua da grande Cláudia. No outro dia, quando Carlos desceu para tomar café, espantou-se com a ausência de Lamartine. Por um instante, imaginou que ele, chateado, tivesse ido embora. Aproximou-se e prometeu a si mesmo não tocar no assunto. E aí, meu amigo, o que faz tão concentrado? Escrevo uma canção. Pra quem? Uma canção que fala da serra. Tem amor, saudade, adeus. Hei de guardar sua imagem com a graça de Deus. Eis a hora do adeus, vou embora. O que você acha? Termine-a logo. Talvez amanhã na caminhada cantemos a sua música. Nossa, que romantismo, cara. Não me admira que Nair escrevesse cartas tão pontilhadas de rimas poéticas. A Nair dos poemas não existe mais. Agora existe apenas eu, um dentista e um músico nas horas vagas. Mas me conte, Carlos, de onde tirou essa ideia? Tudo começou com uma desilusão amorosa. Fiquei abatido. Então resolvi começar a fazer uma coleção de fotografias de famosos do rádio, autografadas. Muitos me responderam, outros não, inclusive você. Então minha irmã, Eulaila, teve uma ideia de eu escrever cartas com o pseudônimo da minha sobrinha Nair, uma menina que é criança e não entenderia nada do que estaria acontecendo e ninguém da cidade descobriria. Acontece que suas cartas eram tão bem escritas que, por um descuido meu, as moças e os rapazes da cidade ficaram sabendo do conteúdo das cartas. Foi quando a situação se tornou insustentável. Então foi quando resolvi escrever uma carta de despedida, pois a brincadeira ficou séria demais. Eu não sabia como me comportaria se não interrompesse as correspondências. Nunca imaginaríamos que você viria a dores. Quando encaminhou o telegrama, avisando que viria, montamos uma estratégia de guerra. A ordem era ninguém tocar no nome da Nair até depois do baile, pois tínhamos receios que, se você descobrisse, não ficasse para o lançamento. Mas acredite, meu amigo, meu coração está palpitando de alegria por estar ao meu lado e ter entendido que tudo não passou de mal entendido. Eu estou muito feliz de estar aqui e vou fazer dessa história a mais linda canção que alguém já ouviu. Eu vou tentar terminar essa letra. Bem, isso daqui é minha coleção. São muito bonitos. Faz tempo que você coleciona? Sim, já tem um tempo já que eu coleciono já. Lalá foi para o quarto de Carlos a fim de conhecer toda a sua coleção de fotos, recortes de revistas e cartas de artistas famosos. A grande maioria era do convívio de Lalá. No dia seguinte, conforme combinado, foram para o piquenique na serra. Serra da Boa Esperança. Depois de passar por montanhas e colinas, eles chegaram ao famoso Mirante do Branquinho, um lugar mágico, inexplicável. Um punhado de terra no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança.
logo foi preparando as coisas para o piquenique. Enquanto Lamartine, Francisquinho e Carlos conversavam admirando a paisagem. Após organizar tudo, Eulália parou para admirar as belezas daquele lugar incrível. Que lugar lindo, meu amigo. Como eu não conhecia aqui antes. Obrigado por me apresentar. Eu que agradeço, meu amigo. Esse é o lugar mais lindo da cidade. Infelizmente, algumas pessoas colocam fogo e acabam danificando o local. Mas a natureza se mantém de pé e firme. Sabe, Carlos, esses foram dias inesquecíveis. As melhores férias que eu já tive. Eu perdi a Nair abstrata, mas ganhei outros amores. Uma cidade inteira de amizade e carinho. Uma cidade acolhedora. Dores da boa esperança, a esperança que nunca se perde. Quanta saudade eu vou levar desse lugar. E de você, meu caro amigo. Rimamos também os nossos olhos nos olhos de alguém. Gente, vem tirar uma fotografia. Eu tô tão feliz que vocês vieram. Com a graça de Deus, ó minha serra, eis a hora do adeus. Vou-me embora, deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus. É sempre uma alegria falar de Lamartine, porque o Lamartine já transmite alegria, né? E a minha mãe, que era a sobrinha dele e da esposa, Maria José, eles se casaram, ele e a Maria José se casaram em 1951, e a minha mãe teve a alegria de morar com eles durante algum tempo. E uma das coisas que ela contava é que ele despertou nela a alegria de conhecer vários tipos de música, né? E ele comentava, quando ele ganhava algum dinheiro, ele dizia assim: Lucinha, estamos com elas, que ele dizia que estava com dinheiro, e ela levava para assistir ópera no Teatro Municipal do Rio. Mas como o dinheiro certamente não era muito naquela época, ele comprava um lugar que era mais barato, se não me engano se chamava Capelinha. E com isso ela desenvolveu um gosto por ópera até o fim da vida, assim, ela ouvia muita ópera, gostava muito de ópera. Então isso foi uma das coisas, assim, das histórias que ela me contava que me chamava muito a atenção. E uma outra coisa também que eu achava interessante é que ela contava que volta e meia recebiam visitas, né, que hoje seriam consideradas visitas ilustres, né, cantores, compositores, mas que na época eram consideradas pessoas normais, né. Até ela comentou uma vez que o Calbi Peixoto esteve lá na casa deles e que fez uma música para ela. Ela era criança, né, era pequena. A música se chamava Maria Lúcia Astur. Eu digo, tá, mãe, onde é que tá essa música? Ela disse, não sei. Quer dizer, coisas que infelizmente se perderam, né? Que a gente não teve nem acesso à famosa música essa, né? E assim como outros compositores e cantores que frequentavam a casa, porque não, mesmo ele casando, ele não deixou de ser um boêmio como ele era, né? Recebia muita gente, ele, a tia Zezé, recebeu muita gente na casa deles, né? E quando ele adoeceu, ele ficou em casas de repouso no Rio, e ele ficava muito contente quando a minha mãe ia cuidar dele, e a minha mãe tinha 23 anos, e ele dizia assim, chegou quem eu queria, porque há muita gente velha cuidar dele, e ele queria era gente jovem perto dele, né?
Então são essas, entre outras, muitas histórias que eu gosto de lembrar do Lamartine, apesar de não ter tido o prazer de conhecê-lo. Olá, boa tarde. Para mim é uma satisfação estar gravando esse depoimento em nome do Lamartine. Eu e minha irmã somos representantes dele na atualidade e é uma honra para nós manter a história dele viva. Aqui tem até uma edição do livro do Suetônio Soares Valença sobre a vida e obra do Lamartine, né? E eu e Carla somos herdeiros dos direitos autorais e direito de imagem dele. E aqui estou para falar um pouquinho do que eu conheço. Infelizmente não tive a satisfação de conviver com ele, né? Mas algumas histórias minha mãe, que conviveu muito tempo com ele, contava, né? Passagens engraçadas, que ele usava um pijama de uma lista só, porque era tão magro, né? E, enfim, né? E passagens tipo assim, um telegrafista avisando para outra que passou aqui Lamartine magro e feio, né? E o Lamartine respondeu no telégrafo, magro e feio e ex-telegrafista, né? Então são certas coisas passagens assim, porque ele tinha essa veia humorista, né? Então são coisas assim que a gente guarda, que minha mãe contou, e a gente guarda com muito carinho e muito orgulho, né? E é isso, então, meu depoimento é singelo, mas emocionado com o convite do Ednilson, né? Que é um dos produtores do filme aí, produtor do filme, e estamos à disposição sempre que fomos solicitados aí para que se mantenha viva a história do Lamartine. É com muito prazer que eu vou falar sobre meu tio Carlos Alves Neto, com quem convivi na parte da infância no Rio de Janeiro, quando eu tinha 8 anos de idade. Morávamos meus pais e ele em um apartamento no bairro de Botafogo, em frente à Baía de Guanabara. O tio Carlos, na época, era jornalista do jornal O Diário de Notícias, jornal no qual ele até se aposentou. Lá no Rio de Janeiro, ele convivia com os jornalistas, com músicos, com pintores, e em nosso apartamento ele sempre colocava música, muita música. Ele tinha coleções de LPs. Ele pintava também. Este quadro aqui acima foi pintado por ele. Foram vários quadros pintados por Carlos Alves Neto. Quando ele retornou para Boa Esperança, após ser aposentado, ele veio morar no bairro Jardim Alvorada e começou a lecionar pintura. Aqui de Boa Esperança, há a Olga, uma pintora que foi aluna dele. A minha mãe, Eulália, também foi aluna de pintura dele. Ele começou a compor músicas para duplas sertanejas que o procuravam. Ele voltou a trabalhar com teatro. Então, havia o seu grupo teatral que ele ajudou a montar a peça O Natal do Belarmino, no qual muita gente daqui de Boa Esperança trabalhou como atora, como atriz. Esse grupo teatral, até há pouco tempo, existiu. Ele fundou um coral também. Ele deu várias entrevistas
a jornais e revistas de TV, por exemplo, sobre TV, sobre a sua história ao trazer Lamartine Babo à Boa Esperança. Carlos Alves Neto era multi-instrumentista, poeta, sonetista. Ele ganhou, inclusive, um prêmio num festival de poesia. A minha mãe enviou a poesia sem contar para ele. Quando ele ficou sabendo, já havia ganho o primeiro lugar. Chama-se Concerto Universal e é sobre música, sobre notas musicais. O tio Carlos, ele gostava de reunir os sobrinhos. Dr. Gleison, por exemplo, ficava até tarde da noite tentando resolver os quebra-cabeças que o tio Carlos inventava. Ele comprava os mais complicados e punha a sobrinhada lá para quebrar a cabeça. E teve uma vez em que o Dr. Gleison falou: eu não vou embora enquanto eu não resolver esse. E era com muito ferrinho, com muita araminha, eram umas coisas meio diferentes que rapazes gostavam. Os sobrinhos sempre estavam lá atrás dessas coisas, dessas traquitanas. Ele comprou um órgão musical, sempre trocando instrumentos musicais, e a música fez parte dele até no seu funeral. Em seu funeral, um sobrinho tocou flauta em sua homenagem. Foi uma homenagem muito linda. Ele partiu ao som da música. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudade deixando murchas caídas na serra, lá perto de Deus. Oh, minha serra, é a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar. Adeus. Levo na minha cantiga a imagem da serra. Sei que Jesus não castiga um poeta que erra. Nós, os poetas, erramos porque rimamos também. Os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem. Serra da Boa Esperança, não tem